Muito que médio, senhoras e senhores. Hoje, com calma, sem o desespero do momento em que foi revelada a renovação do contrato de Camacho, comentaremos sobre este fato. Eu sou o Felipe Noronha, este é o Ouvinte Santos. E sim, para quem não viu, para quem chegou atrasado, para quem está desinformado, com todo respeito, na última quinta-feira, antes dos boatos de Marcelo Bielsa, estamos todos orando, estamos assim, numa... Como é que fala, Lara, quando você tem várias pessoas orando pela mesma coisa? Não é a roda de oração, é a novena essa? É isso, uma novena? Sei lá, estão fazendo uma torcida maluca aí pelo Bielsa. Mas aí, antes dessa história surgir, Camacho teve seu contrato renovado por um ano, ou seja, ia até o final de 2022, agora vai até o final de 2023. E eu vou argumentar... argumentar não, na verdade eu vou tentar entender por que essa renovação foi realizada. Eu nem tenho uma opinião muito formada assim. Assim, eu não renovaria. Mas há argumentos para se renovar. Eu quero apresentar os argumentos dos dois lados. Tem até um plot twist no meio do vídeo. E aí no final eu comento o meu posicionamento final sobre isso. No final eu comento o posicionamento final. Grande começo de vídeo, hein, Lara? Tô com português assim caprichado hoje. Novena, realmente é. É novena? Acertei? Boa, vamos lá. Bom humor neste vídeo. Bom, vamos lá. Como eu falei, o Camacho renovou por um ano. E aí, os primeiros argumentos que eu vi na internet, pró-Camacho, tudo bem, você pode ser pró e pode ser contra, perdão, tá, tudo bem. Os primeiros argumentos foram, ele é útil, ele é um bom reserva. Tudo bem ele renovar se vai ser o terceiro ou quarto reserva. Ele é bom de grupo. São questões válidas, são apontamentos válidos, mas eu quero comentá-los. Na verdade, eles são alguns clichêzinhos, né? Bom de grupo aí é uma questão interna, vazam notícias de que de fato ele é bom de grupo, mas cara, assim, eu não estou no grupo, não quero estar no grupo, você provavelmente não está no grupo, a não ser que você seja um jogador do Santos me assistindo, então provavelmente você não vai muito com a minha cara, porque eu critico 90% deles, a não ser que seu nome seja Rodrigo Fernandes, Marcos Leonardo, ou Ângelo e João Paulo. Tem alguns que eu gosto, mas assim, Soteldo, mas tem vários, irmão. Rapaz, a lista tá aumentando, hein? Que loucura. Mas assim, a maioria a gente critica porque é um elenco que não é pro nível que a gente sonha com o Santos. Mas ele pode ser bom de grupo. É que eu acho, na análise jornalística, que bom de grupo, você manda embora, não renova, vende, empresta, dispensa, sei lá, e contrata alguém que também é bom de grupo e que joga bola. Eu sei que o mundo não é perfeito, mas é a visão que eu preciso ter. Mas o bom de grupo é uma coisa interna, não dá pra analisar. Agora, as outras três questões eu acho um pouco clichês. Primeiro, essa questão, ele vai renovar para ser o terceiro ou quarto reserva. Não é verdade. Não é verdade. O Camacho nunca foi o terceiro reserva do Santos, muito menos o quarto. Terceiro reserva, usualmente, é o Balieiro na posição dele. O Camacho chegou ano passado, então já tinha o Balieiro. O quarto era o Ivonei, antes de ser mandado para o Sub-20. O terceiro podia ser o Jobson, antes de ser emprestado. O William Maranhão, antes de ser emprestado. Esses caras são o terceiro ou quarto reserva. O Camacho sempre foi o primeiro reserva. O Camacho é o reserva do Rodrigo Fernandes e ano passado ele foi mais titular do que reserva. Daqui a pouco, números que provam isso. Então, essa ilusão de que está renovando um cara para ser o segundo reserva, o terceiro reserva, para ser bancão, não é verdade. E não é o caso do Camacho, o que eu vou falar agora, mas é um caso geral. Todo jogador ruim que você tem no elenco, um dia vai entrar em campo. E é a hora que você percebe que, olha só, renovamos para ter uma terceira reserva, só que o primeiro está suspenso, o segundo está machucado, e nesse jogo decisivo tem esse cara que a gente não gosta. Eu nem acho que seja o caso do Camacho. Mas isso é ilusão, falar que ele está renovando para ser terceiro reserva. Isso não é verdade. Que ele é útil. É um clichê que a gente vê muito em jogador que nunca apresentou nada demais. Mas ele é útil. Mas qual a utilidade? O que é ser útil? O que ele entrega de coisa útil? Ele faz gol? Não é o caso do Camacho, mas é volante, é só um exemplo. Dá passes decisivos? Podia ser o caso do Camacho, mas ele tem uma assistência no ano, que é naquela derrota para o Mirassol. Ele fez um dos passes para gol, estava 3-0, o Santos diminuiu para 3-2. Se eu não me engano é o gol do Matson, posso estar maluco, mas é a única assistência dele no ano. Ele não é um cara de passes incisivos, a gente sabe disso. Também não é um grande marcador, apesar de não ter números tão ruins assim de desarme. É um cara que eu sempre esqueço que está em campo, é um cara completamente discreto, é a definição de discreto em campo. O que é um jogador útil? Quando a pessoa fala que ele é um jogador útil, ele, o Camacho, ele, qualquer outro, eu preciso de uma definição do que é ser útil. O que ele entrega de coisa útil. Né? Por isso que eu falo que é um clichê. É útil. O que é ser útil? A outra coisa, o bom reserva. O bom reserva é um cara que entra e mantém, se não o mesmo nível do titular,
bem próximo. O Camacho não mantém o nível do Rodrigo Fernandes, que com todo respeito eu amo o Rodrigo Fernandes, não é nem da seleção uruguaia, que não é nada disso. Não é como se o Santos tivesse descoberto o novo Zito, não é. Apesar de ter vídeos aqui dizendo que sim, mas não é, a gente brinca, mas não é. Na análise é séria, adoro o Rodrigo Fernandes, mas ele não é o volante titular do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern de Munique, sei lá, não é. É um jogador bom para o nível Série A. O Camacho é abaixo disso. Quando a gente começa a falar que é um bom reserva, a gente está normalizando a mediocridade. Medíocre é médio. A gente está aceitando ser médio. A gente está aceitando ser o 10º lugar. Se o sonho do santista é, em 2023, sair desse meio de tabela, sair dessas brigas contra o rebaixamento e ir lá para o topo brigar, mesmo que não ganhe, mas tentar brigar, você não pode ficar renovando com jogadores que são médios. O Camacho é médio, no máximo. O Camacho não é um bom reserva, ele é um reserva médio. Times que brigam lá em cima, como o Palmeiras e o Flamengo, eu sei que o Santos não tem como brigar financeiramente, mas times que brigam lá em cima como eles, tem um reserva bom, tem um reserva que briga para ser titular. O Camacho não briga com o Rodrigo Fernandes, nem se o Rodrigo Fernandes tiver uma perna arrancada. Então, assim, bom reserva é só um clichê que você cai quando você está normalizando ser médio. Neste canal a gente tenta fazer o Santos deixar de ser médio, tenta ir para o próximo passo. Renovar com o Camacho não é um próximo passo. Ah, mas não é um contrato curto, é só um ano. Gente, em um ano vira desastre. 2021 a gente quase caiu no Paulista. Um mês depois de ser vice da Libertadores. As coisas mudam muito rápido. Um ano é muito tempo, gente. Um ano é muito tempo. É muito tempo. Se fosse um contrato de um mês, o que não pode ser realizado, a gente, um mês ali só para tampar o buraco. Um ano é muita coisa, gente. Tem um estadual por 4 meses, tem um brasileiro por 6 meses, tem alguma competição internacional, provavelmente a sul-americana, por algum tempo. É muito tempo um ano. Muito. Não é o William Maranhão, que assinou 3 anos, sabe Deus por quê. Mas um ano é muito tempo. Não é, deixa aí um ano. Em um ano, o titular está suspenso, o titular machuca, vira titular um jogador ruim que está lá no banco. Então, um ano é muito tempo. Alguns dados. Eu quero falar dessa questão de normalizar a mediocridade, mas vamos trazer dados primeiro. Foram 5 jogos sem o Rodrigo Fernandes esse ano no Brasileiro. E nenhum deles o Santos venceu. O Santos só venceu partidas no Brasileiro com o Rodrigo Fernandes em campo. Nesses 5 jogos, o Camacho foi titular em todos. Quando o Camacho foi titular no Brasileiro sem o Rodrigo Fernandes, o Santos sequer venceu no campeonato. 4 vezes dessas 5 ele jogou os 90 minutos. Em 3 o time perdeu. Teve um empate também. O empate foi contra o Cuiabá. Contra o Atlético Paranaense ele foi substituído. Com o Camacho de titular e o Rodrigo Fernandes fora, o Santos não venceu até aqui no Brasileiro. Isso é um fato, isso é um dado estatístico, não é uma opinião. No Paulista, quando o Santos brigou contra o rebaixamento, só escapou na última rodada, sendo que chegou a tomar 1-0 em casa do Água Santa e precisou virar para escapar, ele foi titular em 9 jogos. Ele atuou em 11 dos 12, contra o Ituano ele estava suspenso. Em 11 jogos ele atuou, em 9 ele foi titular. O Santos foi o antepenúltimo colocado, uma posição acima dessa. Vocês entenderam, o Santos brigou contra o rebaixamento até o último lance do Campeonato Paulista. E não passou de fase pelo segundo ano seguido. Mas o Santos brigou contra o rebaixamento por culpa do Camacho? Não. Mas quando você tem o Camacho como titular, esse foi o seu nível no campeonato. O Camacho foi titular no Paulista. O Santos brigou contra o rebaixamento. O Rodrigo Fernandes joga no Brasileiro. O Santos vence partidas e é meio de tabela. O Rodrigo Fernandes está suspenso. O Santos não vence no Brasileiro. Quem joga é o Camacho. Entendeu a minha relação? É uma relação muito perigosa. Uma relação muito perigosa. Esse ano ele já disputou 35 jogos. Foram 11 vitórias, 15 empates, 10 derrotas. Mas não vence do que vence. Em 2021, ele jogou 36 vezes, 20 como titular. Nessas 36 vezes ele venceu só 8, empatou 14 e perdeu 11. De novo, é muito mais jogo em que não vence do que vence. Total, 19 vitórias, 29 empates. Meu Deus, como esse time empata. E 27 derrotas. E 21 derrotas. É muita derrota, é muito empate e é pouca vitória com o Camacho em campo. É um dado, de novo. Eu quero ler alguns tweets do meu amigo pessoal Edu Futirinhas durante a tarde, durante a tarde de quinta, logo depois do Camacho ter essa renovação anunciada.
eu não estou falando que eu concordo 100%, eu farei comentários porque eu concordo com boa parte. Ele começa da seguinte maneira. Deixa eu pular que tem umas partes contra o Felipe Neto aqui, eu achei curioso. Ou uma piada com o Felipe Neto, não contra o Felipe Neto. Aqui, Santos. Enquanto a mentalidade no Santos for que Camachos, Madsons e etc. são úteis, o time vai continuar nesse marasmo. Assino. Tem que contratar jogador muito superior. O Santos é um time medroso. Vamos mudar a palavra utilizada aqui. Não tem outra palavra, só a que ele utilizou na verdade, que defina melhor nosso time. E falo isso com dor no coração. Eu também. Quando levamos um gol, já esperamos no máximo um empate. Achar bom que jogador corre é uma porcaria. Temos outra palavra. Desde quando se esforçar fisicamente é determinante para manter o jogador X ou Y. Correr é obrigação. Assino. E nem estou falando de gastar rios de dinheiro. Com o salário do Camacho, que eu não sei qual é, eu tenho certeza que o scout acha alguém melhor pelo mesmo salário. Concordo. Rodrigo Fernandes provavelmente não ganha muito mais que o Camacho, se é que ganha. Mas eu não sei. O torcedor do Santos é obrigado a aguentar o Madison fazer um gol, que na verdade não foi ele está falando do gol contra do Goiás, e ver o cara colocar a mão na orelha para provocar as vaias. Isso aconteceu, não viu? Um lateral que pensa que é centroavante e faz um gol a cada 15 partidas. Na verdade, são 20 e poucas partidas do campeonato, ele tem um gol, ou seja, a média é ainda pior, Edu. Isso é pensar pequeno, assino. Vemos constantemente times com elencos mais fracos jogando futebol mais objetivo e com mais resultado do que o nosso. O problema não é só a qualidade do elenco, é a mentalidade de derrota que impera dentro do clube. Ficar em 10º no Brasileiro ano após ano é um lixo. Investir na base e potencializar os meninos que sobem é fundamental no Santos. Isso nunca pode ser mudado. Mas para que esses jovens sejam potencializados, precisamos de jogadores com mentalidade vencedora e com todo respeito. Não temos isso com jogadores como o Camacho. Concordo. Acho que eu concordo mais com o Edu do que eu pensava. Em vez de 99% é meio que 100% aqui. Ter líderes de elenco como Camacho, Madison, etc. é o que faz parte do que afunda o Santos neste marasmo. Essa parte eu li ou ele repetiu? Ele repetiu, porque o fim é diferente. Vamos lá. Um líder de elenco tem que ter personalidade e, acima de tudo, qualidade de jogo e resultado. Nossos líderes de elenco anos atrás eram Elano, Neymar, Léo, Dracena. Verdade. Sou muito fã do Dracena, mas é verdade. Não é a idade que faz um jogador ser líder de elenco. Tenho certeza absoluta que Marcos Leonardo é um líder de elenco muito melhor que o Camacho. Líder de elenco tem que potencializar a qualidade dos outros, como o Renato fazia. Eu tô cansado. Não é possível que nós torcedores tenhamos isso claro e escancarado nas nossas faces e ninguém lá dentro tenha capacidade de fazer uma autoanálise como essa. O Santos não deveria ser cabide de empregos e não deveria ser clube dos amigolas. Enquanto a torcida... É o último tweet. Enquanto a torcida pega a raiva do Ângelo e do Marcos Leonardo, achando que eles não produzem o suficiente, quando justamente são esses meninos que são obrigados a carregar o piano e assumir a responsabilidade desse time com medo de ganhar. Eu tenho dó deles e do Soteldo. Na verdade eu concordei 100% com o que o Edu falou. Muito bom. Nenhuma novidade, porque o Edu é muito bom. E é aí, nós. Tudo isso que ele falou é normalizar a mediocridade. Não ele. É a explicação do que é normalizar a mediocridade. Ah, líder de elenco. Ah, ele tá bom. Quem carrega o piano é o Marcos, o Soteldo, o Ângelo, o João Paulo, né, principalmente. O Rodrigo, na volância. Cercá-los com jogadores medíocres, medianos, não te faz dar o próximo passo, que é o que o Santos precisa. Mesmo que esse cara esteja no banco. Quando entra, tá aqui o dado. O Santos não venceu o Camacho titular no Brasileiro. Só vence com o Rodrigo Fernandes. Isso é um dado. Isso é um dado. Né? Por outro lado, se você é a favor do Camacho, tem alguns dados estatísticos que você pode utilizar. E aí, como eu falei, trago todos os lados. Ele tem o mesmo número de interceptações de média que o Rodrigo e ele joga menos minutos. Ele tem menos que o Zanocelo, porém. É 0.7 por jogo, o Zano tem 0.9, o Rodrigo 0.7 também. Ele desarma menos que o Rodrigo, mas assim, o Rodrigo é o cara que mais desarma no Brasileiro, com 3 desarmes de média por partida. O Camacho tem 2. Em menos minutos, não é ruim. O Zano e o Sandri tem 1. Ele rouba menos bola que os 3, porém. É 0.3, tanto de Rodrigo, Sandri e Zanocelo. E o Camacho 0.1. É o roubo direto. Ele roubou a bola, ficou com a posse e saiu jogando o poste. O desarme, às vezes, você toca na bola e ela sai, por exemplo. Em bloqueio de chute, ele tem menos que o Rodrigo com o Zanocelo. Ambos tem 1 por jogo, mas é 0.7, não é nenhum desastre. Então, assim, os números são mais ou menos aqueles. É o primeiro reserva. É que eu acho que você precisa trazer alguém do nível do Rodrigo para ser esse primeiro reserva. E o Camacho não vai ser o segundo reserva. Você não paga, sabe Deus quanto por mês, para o Camacho ser o segundo reserva. Ele vai ser o primeiro. O Rodrigo não pode jogar, tá suspenso. Ele é suspenso bastante. Tá lesionado. É o Camacho. E isso não te fortalece. Isso abaixa o seu nível. E isso é perigoso. É só o meu ponto. Eu não renovaria. Eu não estou bravo que renovaram. Se renovarem com o Madison, aí eu vou ficar bravo.